Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que já começa a pensar no jogo contra o Juventude na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Vitória então do Crespo em seu retorno ao São Paulo, mas também com a triste contusão do Oscar, mais uma então por aí, Edu. É isso, Bruno, tudo bem contigo? Um abraço a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. São Paulo vence, dá uma aliviada, né? Pula 2 pontos longe da zona de rebaixamento. Tem que tomar cuidado com a tabela, porque o São Paulo já tem 16 jogos. Os 3 que estão à frente têm jogos a menos, e dos que estão atrás, aliás, o São Paulo tem 15 jogos. Dos que estão atrás, só o Vitória tem o mesmo número de jogos. Então, ainda não é uma posição muito definitiva na tabela. Precisa esperar todos esses clubes cumprirem todos os jogos e se igualarem ao São Paulo. Tem uma semana difícil, Juventude e Fluminense, Juventude lá, Fluminense em casa, mas é uma semana de alívio depois dessa vitória por 2-0. Começar a falar do Luciano, que foi o personagem, ele chega a 96 gols, faltam 4 para ele chegar à marca centenária. É o maior artilheiro do atual elenco do São Paulo, superando já em bastante o Caleri, que não joga desde o início do ano. E ele também pela primeira vez marcou contra o Corinthians com o São Paulo vencendo. Nas últimas 3 vezes, ou nas únicas 3 vezes que ele marcou contra o Corinthians, ou o São Paulo empatou, ou o São Paulo perdeu. Saiu como grande ídolo, grande astro da partida, embora outros jogadores também tenham deixado boas impressões, principalmente o Wendel, que devia uma apresentação desde a sua chegada, como a de ontem no Morumbi. Mas essa notícia do Oscar derrubou todo mundo e apagou um pouco, assim, digamos, o entusiasmo da vitória. Um lance aos 10 minutos, até reclamado pênalti por parte do São Paulo, ele ficou mais 2-3 minutos em campo, teve que ser encaminhado a um hospital, teve lesão em 3 vértebras, já começou o tratamento, mas são de 4 a 8 semanas. O Oscar está fora dos jogos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América nas oitavas de final. O Lucas Moura tomou uma infiltração na sexta-feira. Estão tentando para o começo de agosto, mas também é um desfalque para os próximos jogos. Caleri segue fora e a novidade é o Tapia. Estreou, levou cartão amarelo, deixou uma boa impressão e será apresentado daqui a pouquinho aqui no CT da Barra Funda. Gonçalo Tapia, que veio por empréstimo do River Plate. Bruno. Boa, Edu, obrigado, viu? Então tem novidade no São Paulo e no Corinthians, hein? Na sexta era o contrário, né, Geilson? Era o São Paulo com visita de torcida e tal, e aí a pressão foi lá pro quadradinho da Lili, porque aí tem jogo contra o Cruzeiro. Informações. Agora vamos falar de São Paulo, porque no começo do programa a gente destacou aqui que o São Paulo vai apresentar jogador, vai apresentar um atacante. Vamos trazer então Stella Gomes de novo, direto do CT do São Paulo, para falar se ele já chegou, se já está treinando, qual a situação do Gonzalo, que, né, vai ser esse reforço importante aí para a sequência do campeonato. Exatamente, minha amiga, como que você tá? Obrigada, né? Voltando aqui ao Taon, sempre um prazer. Vamos lá, o Gonzalo Tapia vai ser apresentado hoje de forma oficial aqui pra imprensa. 12h30, deve estar para começar já a coletiva com ele. Daqui a pouco a gente corre pra ir lá escutar direitinho tudo que ele vai falar sobre essa chegada dele. Mas é um jogador, um atacante importantíssimo chegando nesse time do São Paulo a pedido do Crespo, né? O scout do São Paulo já tinha estudado esse atleta anteriormente à chegada do treinador recente, né, do Hernan Crespo, e também com uma indicação forte foi pedido a contratação dele, que vem do River Plate. Tá treinando, estreou no último fim de semana contra o Corinthians, entrou em campo, viveu o clássico, né, tomou cartão amarelo, teve algumas finalizações a gol, enfim. Começou já com uma semana com o pé direito, né, depois dessa vitória contra o Corinthians. É um jogador que, apesar de ter atuado pouco no River Plate durante 2025, em 2024 foi um dos grandes destaques da Universidade Católica do Chile, com 11 gols e 4 assistências. E começou muito bem uma semana, depois de uma vitória num clássico, de um São Paulo que teve o Luciano como grande protagonista, que vem retomando esse protagonismo, né, com o comandante Crespo. Ele tem se sentido muito bem dentro de campo, e essa vitória foi muito importante para o São Paulo, porque conseguiu se distanciar um pouco do Z4, tá ali 2 pontos do Santos, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Ainda tem Vasco e Vitória antes de chegar à zona de rebaixamento. E é um São Paulo que vem se preparando para a próxima partida, na quinta-feira. Então, treinou hoje pela manhã, na terça e na quarta-feira também tem treinos na parte da manhã. Na quarta à tarde viaja com voo fretado para Caxias do Sul, onde na quinta, no Alfredo Jaconi, enfrenta o Juventude. E já sabe que tem um desfalque certo, né? Além dos jogadores que vem perdendo ao longo da temporada, como o Rian Francisco,
O Lucas, que precisou passar por mais um procedimento cirúrgico, não, mais um procedimento, na verdade, no joelho, vai ficar um tempo mais afastado. Perdeu também o Oscar, que na última partida contra o Corinthians teve um encontro, né, numa dividida de bola, acabou caindo no chão, não retornou para o jogo e foi diagnosticado com uma lesão, né, uma fratura na região da lombar. E ele vai fazer um tratamento mais conservador, não vai precisar de cirurgia, mas vai ficar fora de 4 a 8 semanas, dependendo do desenvolvimento clínico dele. É isso, minha amiga, um São Paulo que se prepara para essa semana depois de começar com o pé direito na vitória contra o Corinthians no último sábado. Volto com você, amiga. Muito obrigada, Estelinha, trazendo as novidades. São Paulo, antes do jogo, era de um nível de tensão em relação a essa partida, porque o São Paulo empatou contra o Red Bull Bragantino e assim, jogando em casa diante do torcedor, se perdesse, seria assim, vai ser difícil a semana, vai ser complicado, vai ter pressão. Já teve organizada conversando com os jogadores e com a comissão técnica e diretoria no CT. Então, assim, o ambiente antes do jogo era um ambiente de muito olhar desconfiado, de torcida internamente, o pessoal estava um pouco assim tenso. Aí depois, agora o ambiente virou a chave, inclusive hoje de manhã na reapresentação, sorrisos, resenha, todo mundo para cima. Então, assim, o ambiente depois da vitória do Clássico e da maneira que o São Paulo venceu, mudou completamente o ambiente. Acho que vai agora se fortalecer e tentar sair dessa zona de rebaixamento. Já foi evoluindo ao longo de três jogos, claro que é muito pouco ainda, mas não foi bem contra o Flamengo, São Paulo na estreia do Crespo, já foi bem melhor contra o Red Bull, contra o Bragantino, e aí, PVC, tem que estar feliz mesmo, porque foi uma baita vitória, né? 2-0, Luciano muito bem, fazendo os 2 gols, e aquele jogo que teve total domínio diante do Corinthians, né? Você viu um São Paulo muito superior? Ele foi superior desde o início. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, desde o início. A primeira bola do jogo com 9 minutos é o cruzamento, que agora está se reclamando de pênalti. Para mim não houve pênalti no lance do Oscar. Para mim houve um lance... não é verdade que o José Martins dá um tranco nele, é verdade, dentro da área, mas para mim não caracteriza pênalti. As pessoas falam assim, maldade do José Martins. Eu acho que é uma jogada de futebol. O Oscar deu azar, caiu, quebrou, teve fratura, vai ficar 8 semanas fora, até 8 semanas fora. Eu não consigo enxergar esse lance como pênalti. E se você for olhar, o que me avaliza é que a transmissão ninguém falou sobre pênalti. Ninguém falou que teve falta, ninguém falou que É verdade que o José Martins dá um tranco no Oscar que ajuda a comprometer a queda dele. Mas é um lance do jogo. Não foi um lance maldoso do Martins. Não foi um lance de maldoso. Ele não fez aquilo para derrubar o Oscar e quebrar a costela do Oscar. Ganhar o espaço. Luta pelo espaço. Mas o fato é que assim, o São Paulo já estava melhor. O São Paulo teve os 2 volantes, o Bobadilha grudando no Garro. Foi importante, fez muita marcação daquela que a gente fala. O Crespo é bielzista, ou seja, o Crespo gosta de perseguições individuais. Não vai ser marcação individual o jogo inteiro, mas o Bobadilha perseguiu o Garro a maior parte do tempo. Controlou o jogo o Marcos Antônio muito bem, o Alisson entrou bem no jogo no lugar do Oscar também, então controlou o meio campo. O Wendel foi a melhor partida do Wendel pelo São Paulo? Foi a melhor partida, sem sombra de dúvidas. A matada do Wendel no lance do segundo gol é esplendorosa. Ele entra e é decisivo, né? E porque o Enzo Dias sofreu a lesão, sentiu a lesão no aquecimento, entrou o Wendel e foi decisivo. O André Dias, importante, saindo da área. O André Silva, saindo da área, fez o passe para o primeiro gol. E o Luciano foi o cara do jogo, o que é muito decisivo. Entramos na parte Corinthians. Paulo, a situação do Oscar preocupa muito, claro, né? Já está com o DM cheio e mais uma vez, mais uma má notícia envolvendo um jogador e do setor ofensivo. Já está sem o Caleri, né? Já está sem o Lucas há muito tempo também. Já perdeu o Rian Francisco e agora o Oscar.
E o Oscar próprio, ele soltou uma nota ali nas redes sociais, falando que ontem, durante o jogo, sofreu uma lesão na coluna, que está bastante abalado com a situação, mas está com fé e foco na recuperação. Aí ele celebra a vitória do São Paulo, que foi importante para a equipe, diz que está orgulhoso do time e agradece todas as mensagens. O São Paulo também se pronunciou. Inclusive tem uma mensagem do Lucas Moura, que é outro que também está 4 meses no DM. Logo abaixo, ele que também está no DM, né? Diz que falando, né, que Deus abençoe ele na sua recuperação, que logo, logo eles estarão juntos, mas não estão há um tempo já, porque os dois se lesionaram. O São Paulo também se posicionou, né? Também soltou uma nota oficial, prezando aí pela transparência, falando que ele pode ficar fora de 1 a 2 meses. Mais um baque, né, Hernan? É uma coisa assim, a gente precisa benzer o São Paulo, porque a cada jogo, a cada rodada, perde um jogador importante e mais uma dor de cabeça para o Crespo. Não, e não tem o que fazer, né? Porque é trauma, é pancada, não é lesão muscular. O Oscar não estourou o músculo da coxa, né? É uma lesão por trauma. E isso não tem o que fazer. É uma baixa importante, porque o Oscar é esse jogador que estava quase como um segundo atacante, atuando mais à frente. E agora o Crespo vai ter que quebrar a cabeça, né? Porque não tem outro jogador com essas características. Aliás, quando o São Paulo se lançou ao mercado para trazer reforços, fala-se muito um atacante que já veio, né, o chileno que estreou, inclusive, alguns minutos no Morumbis, um meia, porque tinha vendido o Alves ainda, e um lateral direito. Então, assim, o São Paulo agora vai ter que olhar essa questão das prioridades, porque perde o Oscar por 2 meses, porque é até 8 semanas. É fratura, né? Não é complicado, né? Cicatrizar tudo. Não vai ter cirurgia, né? Mas é conservador. Mas aí tem que, né, cicatrizar. Então, o São Paulo não tem um jogador com essas características. O Rodriguinho pode ser, mas o Rodriguinho sempre foi uma incógnita dentro do São Paulo. É bom jogador, é bom garoto, é um cara que treina, se dedica, tudo, mas é um jogador que ainda é um grande ponto de interrogação. E o São Paulo sofrendo demais nesse recomeço de Brasileirão com a questão das lesões, né? É complicado, né? E aí mais um trabalho para o Crespo, mais um problema, vai ter que tirar aí um coelho da cartola para conseguir armando esse São Paulo, mas começou o trabalho bem, né? Teve essa vitória importante diante do Corinthians. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do Tricolor, que é a equipe do Juventude. Mas como podemos ver aqui na tabela atualizada, o São Paulo está na 14ª colocação do campeonato com 16 pontos. Já a equipe do Juventude é a 18ª do campeonato com apenas 11 pontos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Juventude. Eles perderam 3 jogos, 1 vitória e 1 empate. Perderam inclusive de goleada para a equipe do Cruzeiro neste domingo pelo placar de 4-0. Ou seja, é uma equipe que está tendo muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, com um elenco melhor, com um time mais qualificado, necessita sim de uma vitória para também se distanciar dali da zona de rebaixamento. Como podemos ver aqui na imagem, os últimos 5 jogos entre Juventude e São Paulo foram 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória da equipe do Juventude. Enfim, essas foram algumas das informações aí desse jogo de quinta-feira às 19 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!